Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje, para falar sobre algumas informações do São Paulo, até porque tem jogador saindo do São Paulo, você já sabe, é o Eric, não é mesmo? Tem também treinador sonhando em voltar ao São Paulo, querendo um dia treinar o São Paulo mais uma vez. E tem também o Casares, que diz que ficou chateado com uma situação envolvendo a Federação Paulista de Futebol. A gente vai falar sobre esses assuntos. Você vai chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor. Mas antes da gente começar a falar do São Paulo, eu queria dar um pitaquinho na seleção brasileira. Acabou agora há pouco, estou gravando esse vídeo na noite de quinta-feira. E o Brasil passou vergonha mais uma vez. Essa seleção brasileira do Dorival é algo bizonho, é algo que a gente não consegue entender. Um bando de jogador frouxo que não consegue sustentar nada. O Rafinha foi dar entrevista lá pro Romário, até acho que tem que dar entrevista mesmo, tem que pilhar e tal. Só que não adianta sumir no jogo, filho. Não adianta sumir no jogo. Bate no peito e vai para cima. Não jogou nada. Aliás, quem jogou alguma coisa nessa seleção? Quem vem jogando alguma coisa nessa seleção? Foi-se o tempo que qualquer outra equipe tinha medo da seleção brasileira. Hoje em dia, a seleção brasileira é um bando de jogador que não conseguem ter peito para encarar os adversários. São simplesmente jogadores de clubes que não estão tão aí para a seleção brasileira. E isso se reflete na torcida, que também vai deixando a seleção cada vez mais de lado. Uma vergonha o que aconteceu no Monumental de Nunes. Uma vergonha o que aconteceu no Monumental de Nunes. Não é só para mandar o Dorival embora, não. É para deixar pelo menos uns 15 sem ser convocado. Ah, mas como não vai convocar Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo? Se vira. Porque se for para vir e jogar essa bolinha minúscula, agradecido, obrigado por nada, de nada por tudo. Vamos falar do São Paulo, que é o que interessa? A chuva cai, o frio desce, e aqui dentro esse amor que me aquece. Sandy Júnior, olha só, o Vitória concluiu então a contratação do Eric, ó, o trovão. Ele já viajou para Salvador, na verdade, viaja hoje, amanhã no caso, né? Como é, hoje é terça, amanhã viaja para Salvador para se apresentar ao time do Vitória. O São Paulo irá receber cerca de 1 milhão pelo empréstimo, que não possui opção de compra neste acordo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O Eric foi uma das piores contratações que o São Paulo teve. Todo mundo pensou e achou que ele iria dar bom, mas não aconteceu. A contratação do Eric foi um erro, um equívoco que o São Paulo vem cometendo a cada vez mais. A cada gestão, o São Paulo vem cometendo esse tipo de erro. E esse, mais um, custou caro, não é mesmo? Não foi barato a vinda do Eric pro São Paulo. Vamos ser bem sinceros. Jogador que pouco fez, pouco produziu, pouco mereceu chances. Ah, mas ele não teve chance. Acho que a gente precisa deixar bem claro. O Eric pouco mereceu chance de ser titular no São Paulo. Acho que esse é um ponto muito importante. Às vezes, a gente fala, o jogador precisa ter... Precisa. Mas será que ele mereceu? Pouco mereceu. Quando entrou, pouco tocava na bola, se escondia do jogo. A gente agradece ao Eric também pelo pouco serviço prestado no São Paulo Futebol Clube desde a sua chegada. Obrigado por nada, Eric. Seja feliz no Vitória da Bahia. Bom, vamos falar sobre o Júlio Casares, que segundo o André Hernan, Casares ficou chateado com a federação, ficou muito chateado. Abre aspas para a fala do André Hernan. O São Paulo recebeu essa resposta e não gostou. Primeiro pela demora, 2 semanas depois. Você responde e admite o erro. Na entrevista do Reinaldo, ele tirou o peso e cometeu aquele equívoco de falar do Rafael.
E depois ele pediu desculpas e reiterou nesta nota. Ali, no entendimento do São Paulo, já era para a federação ter assumido a culpa. Tanto que no ofício o São Paulo exige que a federação assuma o erro, o que eles fizeram 2 semanas depois. Quando eles assumem o erro, agora, com o Paulista já na final, o São Paulo ficou muito chateado. Eles ficaram muito insatisfeitos, porque esperavam um time diferente. O São Paulo entende que foi um erro grave contra a instituição. A questão de jogar o Paulista com o Sub-20 não é uma decisão tomada, que o Casares tinha comentado. O São Paulo vai repensar. Não há um racha com a federação, mas há uma cicatriz que ainda está aberta. Essa é a questão de você não ter força de bastidor. Essa é a questão de você não conseguir ter esta força. Você acaba sofrendo, você acaba sendo tratado como mais um, e são feitas coisas com o São Paulo como se fosse com qualquer outro clube. Não que o São Paulo precisa ganhar no tapetão, ter influência para que seja beneficiado, mas que nunca as decisões sejam contra o São Paulo. E, na dúvida, vai contra o São Paulo mesmo, que no máximo eles fazem uma notinha e ficam muito chateados. Cada vez mais fácil usar o rigor da regra contra o São Paulo e errar contra o São Paulo. Porque as cobranças são cada vez menores. Porque, como eu disse, o máximo que vai acontecer é uma notinha e a equipe ficar muito, mas muito chateada. Eu entendo que jogar o Campeonato Paulista com o Sub-20 não é o ideal, até porque o Campeonato Paulista dá vaga para a Copa do Brasil agora. E aí, isso poderia ser um risco, caso uma temporada não vá bem, alguma coisa assim, o São Paulo correria o risco de ficar sem estar no torneio. Perigoso, mas o São Paulo precisa tomar um rumo e tomar um tento para poder também pressionar a federação para que essas respostas voltem mais rápido. E não é ficando muito, mas muito chateado. E sim, vindo a público e falando. A federação nos respondeu com atraso, com a forma incorreta, como a gente não esperava, não imaginava. A federação, ela mesma, acaba denegrindo o seu próprio produto. Se não erguer o tom, se não falar firme, o São Paulo sempre vai ser a freira, do prostíbulo. Atenção. Bom, o Hernan Crespo, ele deu uma entrevista à Gaúcha, a Rádio Gaúcha lá, o Gaúcha 0 Hora, e ele falou sobre a vontade de treinar o São Paulo mais uma vez. Abre aspas para o prof. Embora o título paulista seja pequeno para a grandeza do São Paulo, já sabe do tamanho do São Paulo mais do que muita gente, se você ver os últimos 20 anos, o São Paulo ganhou apenas uma vez, e foi conosco. Havia 8 anos que o São Paulo não passava de fase na fase de grupos da Libertadores. E nós passamos. Enfrentamos nas quartas de final o melhor Palmeiras da história. E não era tão fácil a situação do São Paulo. Claramente hoje está muito melhor do que naquela época. E tenho outras alegrias, como ajudar no lançamento do Nestor e na volta do Caleri. Não pude dar continuidade ao trabalho, mas aconteceram muitas coisas bonitas e é muito bom ver que elas continuam acontecendo. Eu adoraria voltar, pois foi um lugar aonde me senti muito bem. Bom, se o Crespo diz que adoraria voltar, eu adoraria ter o Crespo de volta. Eu acho que o São Paulo contratou o argentino errado, porque o Zubeldia não é nem de perto um treinador tão bom quanto o nosso gloriosíssimo Hernan Crespo. Você aceitaria o Crespo de volta ao São Paulo? Eu, com toda certeza, sim. É um treinador que pode e deve ajudar o São Paulo, caso viesse. Ele, com esse São Paulo de hoje, olha, não sei não, viu? Mas eu poderia dizer, entreguem as taças. O Crespão só no terno. Como é que faz? O Tricolor tá jogando demais. O Tricolor tá jogando demais. Saudades, não é mesmo? Enfim,
Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço. Valeu demais. Tchau.